Boa noite. Os servidores públicos de Guarujá fizeram um protesto hoje em frente à prefeitura. Eles querem a manutenção do abono salarial e o fim de uma liminar que corta vários benefícios. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que desagradou a categoria, teve como base representações propostas pelo vereador Valdemir Batista Santana, do PSB, e um munícipe da cidade. O dia para esses servidores foi de luto. Eles se vestiram de preto e levaram um caixão e uma cruz para a porta da prefeitura. Usando o nariz de palhaço, eles protestaram. A administração municipal logo foi tomada por faixas. Eles são contra a incorporação do abono apresentado de 1,9%. Os servidores querem 5% ou a manutenção do antigo benefício no valor de R$ 200. A gente está brigando aqui pelos nossos direitos que foram suprimidos. Os servidores também são contra a ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade que tira vários benefícios dos salários. Ela foi proposta pelo Ministério Público com base na denúncia do vereador da cidade, Valdemar Batista, que também é advogado. Ela se transformou em uma liminar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, caso não seja revertida, os servidores perderão alguns benefícios já no próximo pagamento, que acontece no dia 30. Entre os benefícios que seriam cortados estão salário família e adicional de risco. Hoje a gente está aqui pedindo para tentar sensibilizar a administração para poder conversar junto com o desembargador para que esse direito não seja caído, porque são benefícios que foram conquistados desde 91. O servidor do Guarujá nunca passou por uma situação de desrespeito tão grande como essa atual, né? Diversos direitos nossos estão sendo negligenciados. Os servidores que realizaram um protesto também criticam a postura do sindicato da categoria. Que até hoje tem sido uma instituição muito omissa na defesa dos direitos dos servidores. Vocês queriam greve? A greve foi cogitada sim na última assembleia, embora o sindicato diga sempre que não há respaldo legal, a greve é a intenção sim da categoria. O sindicato discorda. Diz que é a favor da greve desde que ocorra primeiro uma manifestação. A gente tem que queimar todas as etapas. Nós não estamos aqui hoje colocando faixa, falando da nossa insatisfação, pedindo que a administração fique sensibilizada com o servidor. É por etapa, a gente já não vai deflagrar uma greve sem primeiro a gente deixar para a administração e para os próprios vereadores que o sindicato e os funcionários estão repudiando essa ação isolada desse vereador. Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que respeita o direito legítimo de manifestação dos servidores e esclarece que está junto com a categoria na defesa destes direitos, garantidos por lei. A administração municipal disse ainda que protocolou junto ao Tribunal de Justiça do Estado um pedido de revogação da liminar e ainda solicitou uma audiência com o desembargador Salles Rossi para poder demonstrar que os prejuízos que a medida provocará na vida dos servidores. E os motoristas de ônibus de Cubatão decidiram não entrar em greve hoje. A categoria iria parar por falta de pagamento do vale-refeição e plano odontológico. Ontem à noite, a concessionária responsável pelo serviço quitou as pendências como vale-refeição e prometeu resolver o repasse do plano odontológico até quinta-feira. Com isso, os 56 coletivos da Translíder seguem circulando normalmente na cidade. Bancários da região e de todo o país voltaram a atender hoje após 21 dias em greve. É um alívio, né? É difícil ficar sem mesmo, tendo os caixas, chega uma hora que tem coisa que tem que ser na agência. Então foi um alívio, mas bom que eles também conseguiram o que eles queriam. As 178 agências da Baixada Santista abriram as portas ao público normalmente às 10 da manhã. Fechado complicou a vida de muita gente, né? Durante 21 dias, os correntistas tiveram problemas para realizar alguns procedimentos. Apenas os caixas eletrônicos ficaram disponíveis. A decisão pelo reinício do atendimento foi tomada em assembleia nesta segunda-feira. Os bancários conseguiram 10% de reajuste salarial e 14% de aumento no vale-refeição.
quebrando a intransigência dos banqueiros que não queriam sequer pagar a inflação, e nós fizemos com que eles se dobrassem a essa posição. E tivemos um aumento um pouco acima da inflação, mas o que estava em jogo nessa proposta era quebrar o paradigma que vem desde 2004, nós estamos negociando, recuperando as perdas salariais paulatinamente. Poderíamos arrancar um pouco mais, mas diante dessa conjuntura de alto desemprego, inflação alta, foi o possível na campanha salarial 2015 e vamos continuar a luta para que nós possamos, no futuro próximo, na campanha salarial do ano que vem, arrancar aquilo que não arrancamos no dia de hoje, na campanha salarial de 2015. Funcionários de instituições públicas ainda têm reivindicações. Questões importantes como garantir uma Caixa Econômica 100% pública, contratação de mais empregados, nós hoje temos um déficit em relação ao que está previsto de 5 mil empregados, e outras questões que são o plano de previdência da Caixa Econômica Federal, pontos importantes que a empresa poderia sinalizar com alguma possibilidade de negociação, ela simplesmente ignorou e não quis conversar. Voltamos ao trabalho, aprovamos a proposta da FENABAN e rejeitamos a proposta da Caixa Federal e do Banco do Brasil. Entretanto, para acompanhar a maioria dos bancários no país que aceitaram, que estão de volta ao trabalho, amanhã nós voltaremos ao trabalho. Mas é uma maneira, essa rejeição, de dizer ao banco público, aos bancos públicos, que não estamos satisfeitos com o resultado das cláusulas específicas. Operação da Delegacia Seccional de Santos bate recorde histórico em número de detidos. Entre os presos está um suspeito de cometer roubos na rodovia Anchieta. Christopher Félix do Nascimento, de 20 anos, foi preso na Vila Margarida, em São Vicente. Ele é acusado de cometer diversos roubos a motoristas na rodovia Anchieta. Abordava aí os usuários da rodovia e estava com uma condenação de 6 anos pela prática de roubo. Nos recentes aí dos casos dos ônibus não estava envolvido. A prisão fez parte de uma operação realizada pela Delegacia Seccional de Santos. Os trabalhos terminaram esta tarde e duraram 24 horas. Foram 189 detidos, um recorde. Foram 14 mil objetos apreendidos. CDs, DVDs piratas, armas de fogo. Foram um total de 15 armas de fogo. Revólveres, pistola, uma espingarda que está ali em exposição. 16 quilos de droga, maconha, crack, cocaína, êxtase, remédios de uso controlado. A operação aconteceu nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão e Bertioga. Mais de 180 policiais foram envolvidos. O delegado responsável pelas investigações da morte do PM aposentado João Carlos dos Santos também falou. A vítima foi morta na tarde de ontem por 2 homens na zona noroeste de Santos. A pessoa que está sendo apurado como um dos autores deste nefasto crime já é conhecida da polícia e já passou pelo 5º Distrito. E num dos roubos que ela praticou, eu pedi a sua prisão temporária e a justiça entendeu que os requisitos não estavam preenchidos e não decretou. Então agora é um momento de serenidade, um momento de trabalho, um momento de bastidores junto ao judiciário para realmente comprovar que ele estava presente, que ele teve participação, e assim que nós tivermos uma notícia positiva ou negativa, doutor Gato, nós iremos passar para vocês com muita satisfação. A morte do estudante Luan Oshiro, de 18 anos, também foi citada. O delegado seccional afirmou que a solução do caso é uma das prioridades da Polícia Civil. Mas precisamos da participação aí da comunidade, de alguém que viu. Estamos buscando as imagens de câmeras, algumas delas não estavam funcionando, mas tem uma linha de investigação firme aí, de um veículo envolvido, etc. Então a gente está trabalhando bastante. E ontem à noite, em Santos, foi realizada a missa de 7º dia da morte do estudante Luan Oshiro.
A missa foi realizada na igreja Nossa Senhora do Carmo, na Ponta da Praia, em Santos. Amigos do rapaz consolavam os pais e o irmão do estudante, que ainda muito abalados não quiseram gravar entrevista. O primo mais novo conta que Luan era um jovem caseiro. Pediam para ele sair. Ele não tinha a própria vontade de sair. A gente tinha que pedir para ele sair com a gente, essas coisas. Toda vez que estava estudando, toda vez que ia lá. E o que ele queria fazer da vida? Ele queria ser economista, né? Aí não deu, não. Lucas conheceu o Luan durante o processo seletivo do Exército. Apesar do pouco contato, ficou comovido com a morte do colega. Fiquei meio em choque, né? Fiquei muito trauma, né? Porque a gente sai na rua também e fica meio assim, né? É perigoso, né? E acontece com alguém mais próximo, né? A gente fica meio até com medo de sair na rua receoso, né? Essas coisas. Luan Oshiro tinha 18 anos e morreu depois de uma tentativa de assalto na madrugada de segunda-feira da semana passada. Ele voltava de uma festa em um bar e esperava neste ponto de ônibus no Campo Grande, quando foi abordado por 2 homens de bicicleta. A vítima não reagiu, mas se movimentou para entregar os pertences. Um dos bandidos atirou uma só vez e o jovem não resistiu. Na última sexta-feira, a polícia divulgou o retrato falado dos 2 suspeitos pelo latrocínio, mas até o momento ninguém foi preso. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos criminosos pode ligar para o Disque Denúncia no 181 ou diretamente para o 7º DP de Santos, onde o caso é investigado, no telefone 3284-3086. Polícia divulga imagens de suspeito de estuprar menores em Santos. O material foi gravado por uma câmera de monitoramento de um prédio e mostra o momento em que o homem aborda uma das vítimas. O caso aconteceu na segunda-feira. A adolescente de 17 anos estava trabalhando em um prédio na Aparecida quando foi surpreendida por Anderson da Silva, de 43 anos, por volta das 9 da manhã. O suspeito entrou no local afirmando que iria realizar uma entrega em um dos apartamentos. Anderson da Silva, de 43 anos, já tinha agido desta forma no mesmo dia por volta das 7 da manhã, em frente a uma escola no Macuco, em Santos, quando atacou uma criança de 10 anos. Em uma moto vermelha e de capacete branco, ele teria levado a menina para um lugar afastado e a molestou. A vítima, que estava assustada, teria feito o reconhecimento do criminoso por meio de fotografia. A criança foi encaminhada à Secretaria de Assistência Social para que fizesse um acompanhamento psicológico. Unisanta discute segurança pública em seminário realizado na universidade. O encontro de especialistas em segurança pública aconteceu na noite desta segunda-feira. Em pauta, as políticas em prática atualmente e as possíveis mudanças com o objetivo de otimizar os trabalhos no combate à criminalidade. Participaram especialistas das polícias civil e militar, guardas municipais e ainda acadêmicos dos cursos de Direito e Segurança Pública da Unisanta e de outras universidades do país. O evento foi aberto ao público e atraiu principalmente estudantes da área. A passagem de pedestres pela Ponte Pênsil será novamente bloqueada amanhã das 9 da manhã às 5 da tarde. O bloqueio é para que sejam executados os testes de carga pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O objetivo é certificar que o acesso está apto para a passagem de veículos pesados, como caminhões. A Concrejato, a empresa responsável pelas obras, irá disponibilizar vans e micro-ônibus para o transporte de passageiros que desejam atravessar do Gonzaguinha para o Japuí ou vice-versa. A reabertura definitiva da Ponte Pênsil está prevista para sexta-feira. A reabertura, após inúmeros adiamentos, está programada para esta sexta-feira e a expectativa é de que a base operacional da Polícia Militar seja entregue na mesma data. No entanto, os serviços nesse equipamento ainda levarão mais algumas semanas para serem finalizados. Depois do intervalo, Porto de Santos bate novo recorde de movimentação de carga. Ao vivo aqui no estúdio, uma entrevista com o consultor portuário Hélio Alite, que irá analisar os números. Nós voltamos já.
O Porto de Santos, pela quinta vez neste ano, bateu mais um recorde mensal, atingindo em setembro uma movimentação de 11,3 milhões de toneladas de cargas, elevando o acumulado do ano para um volume de 88,6 milhões de toneladas. Os demais recordes mensais ocorreram em fevereiro, maio, julho e agosto. Para analisar esses números, eu converso agora com o consultor portuário, professor Hélio Alite. Professor, boa noite, obrigado, viu, por participar conosco aqui no Caderno Regional. Boa noite. Alguns números, professor. O crescimento foi de 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado, subindo de 9,2 milhões para 11,3 milhões de toneladas. No momento em que se fala muito em crise econômica, professor, a que se deve esse crescimento? Muito bem. Realmente nós vivemos num momento em que as notícias de retração e diminuição, inclusive do PIB, de tantos outros índices negativos, parecem estarem muito vivos nos noticiários. E essa notícia é uma luz no fim do túnel. Aliás, o comércio exterior, quando a economia interna está ruim, o comércio exterior é sim uma luz no fim do túnel, ou se preferirem, uma luz no horizonte, né? Um sol no horizonte. Por quê, professor? Há um aumento de exportação ou de importação? A participação do Brasil no mercado externo, por enquanto, ela não está afetada com o que está acontecendo no mercado interno. Então, é o trabalho das empresas, é aquilo que foi negociado, é aquilo que está sendo evidentemente exportado e importado. É a economia que não parou por motivos políticos. O aumento do dólar acaba influenciando nisso também, não é, professor? Isso é uma coisa mais ou menos negativa, porque eu não gostaria de comentar um aumento de produtividade a partir de um efeito cambial. Eu gostaria de comemorar um aumento da movimentação de cargas por conta de vantagens comparativas ligadas à eficiência logística, à redução do custo Brasil, à melhoria das condições para a carga chegar no porto e, evidentemente, a carga sair do porto. E, infelizmente, hoje nós temos aí um efeito cambial. Eu tenho até um amigo que mandou um e-mail para cá agora querendo vir no carnaval, só para fazer uma analogia, e ele me perguntou se é verdade que a cerveja é a caipirinha, todo gringo gosta de uma caipirinha. Ele está perguntando se é verdade que a caipirinha está custando menos de $2. Poxa, como era bom que todo mundo viesse fazer turismo no Brasil nesse momento, porém a gente tem que ficar com o pé atrás, porque afinal de contas as questões conjunturais relativas à segurança não são boas. Então a mesma coisa acontece no câmbio, na exportação e na importação. Ele acaba sendo uma espécie de recurso artificial que em determinado momento ele dá um fôlego, porém ele não reflete aquilo que a gente tem que fazer para garantir a posição e aumentar a nossa participação no mercado mundial. Agora, professor, isso também não pode significar que, por exemplo, que os números poderiam ser ainda melhores, já que a gente está vivendo essa crise, quer dizer, não está um pouco mascarado também esses números? O Porto poderia ter um desempenho ainda maior se a situação, a crise econômica do país não estivesse tão grave? Concordo perfeitamente. Aliás, o Porto de Santos e alguns outros poucos portos do Brasil vão poder comemorar um aumento da produtividade esse ano. E esse aumento de produtividade a gente tem que debitar diretamente sobre os operadores portuários, os terminais que investiram em tecnologia, os trabalhadores portuários que estão se virando nos 30, porém a parte de infraestrutura de acesso, ela continua a mesma que a gente vem criticando, a mesma que a gente vem apontando defeitos de 10, 20 anos atrás. Agora, o senhor está citando a infraestrutura, então a minha próxima pergunta vai nessa direção. O ministro dos Portos, Helder Barbalho, esteve essa semana pela primeira vez no Porto de Santos e anunciou investimentos aí em torno de 3,5 bilhões, para 3 novos terminais aqui no Porto de Santos e um lá no Pará. O Porto vai conseguir absorver esses 3 novos terminais, professor, do ponto de vista principalmente da infraestrutura? Com relação à infraestrutura, não. É importante dizer que nós estamos ainda discutindo o acesso via Anchieta, a gente ainda está tendo sérios gargalos logísticos para se chegar no porto, a gente tem recorde de produtividade nos terminais que fizeram a lição de casa, mas é importante que o novo ministro saiba que a lição de casa do setor público não foi feita. Nós tivemos, sim, agilidade na troca de ministros, mas a gente não tem tido agilidade na dragagem, a gente não tem tido agilidade nas obras de infraestrutura, a gente não tem tido agilidade na segurança do porto. Vou até dar um exemplo recente. O porto está sendo alvo de novo de pirataria. A pirataria está rolando solto e aquilo que foi dito com relação a monitoramento por satélite das condições de acesso do canal do porto, a segurança das cargas na retroárea, isso tudo é dever do Estado e isso tudo trata-se de lição de casa que não foi feita. Professor Hélio Alite, muito obrigado, viu? O consultor portuário Hélio Alite, professor aqui da Unisantos também, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, é uma alegria estar com você. Boa noite. O Caderno Regional faz um rápido intervalo e volta em 1 minuto e meio. Não saia daí, até já.
O Detran realiza amanhã um leilão de 204 veículos apreendidos na Baixada Santista e Vale do Ribeira. 28 deles estão com a documentação regulamentada e poderão voltar a circular normalmente. Os outros 176 serão destinados a desmanche. O leilão será realizado exclusivamente pela internet. Mais informações sobre os lotes podem ser obtidas no site do liderleilões.com.br. O 66º Congresso Nacional de Botânica foi para a Praia de Santos hoje. 5 estandes foram montados na barraca da Unisanta para receber alunos da região. Manguezais, herbário, fitoplâncton, jardins da orla. Quem foi na Praia de Santos hoje, na altura do Canal 3, pôde aprender mais sobre cada um deles. O foco é a botânica do cotidiano, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento a respeito de que maneira que nós temos um contato com esse reino vegetal que está presente tão fortemente na nossa vida. Com maquetes, painéis ilustrativos e espécies marinhas, o Aquário de Santos abordou a importância do mangue. A aluna Agatha Garcia ficou impressionada com o lixo encontrado dentro de uma tartaruga. E a gente pensa, pô, a gente mesmo que acaba fazendo isso e não percebe o mal que está causando no bichinho. O herbário da Unisanta esteve presente para mostrar aos alunos como é feita a coleta de plantas utilizando a prensa. A gente só retira uma parte dela, normalmente a flor, e uma folha já é o suficiente, só para poder ter o registro dela, que ela foi encontrada naquele lugar, que ela ainda, se eu voltar daqui 1, 2 meses, ela ainda vai estar lá, eu vou poder acompanhar o desenvolvimento dela no local. Alunos da Escola Estadual Professor Diniz Martins, do Guarujá, atuaram como monitores no estande do Aquamundo, que falava sobre os fitoplânctons. Os estudantes utilizaram microscópios cedidos pela Unisanta para observar os seres unicelulares. A Prefeitura também compareceu para explicar sobre os jardins da Orla de Santos. Viemos com a proposta de passar para os alunos como é feita a manutenção dos jardins da praia, quais são os cuidados necessários no dia a dia, como é feito o plantio, corte de grama, manutenção, e chamar a atenção deles, que é um lugar super importante, é um patrimônio, para eles também ajudarem a cuidar e ter um carinho maior a partir de agora. Futebol. Amanhã às 10 da noite na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o São Paulo pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Por ter vencido a primeira partida por 3-1 no Morumbi, o Peixe pode até perder por 2 gols de diferença, que garante a vaga na decisão. Para o clássico, o técnico Dorival Júnior pode ter a volta do volante Alisson, que ficou fora do time 6 meses por contusão. Ricardo Oliveira, David Braz e Thiago Maia, que não começaram o jogo contra o Figueirense no final de semana pelo Brasileirão, estão confirmados entre os titulares. Já Vitor Ferraz, contundido, continua de fora. E a Santa Cecília TV preparou uma cobertura especial para a partida. O pré e o pós-jogo serão transmitidos ao vivo a partir das 9 da noite. Fique ligado. O Dia do Servidor Municipal foi na última sexta-feira em Santos. Os funcionários comemoraram a data com o show do cantor Jorge Aragão e a bateria da Grande Rio, que interpretou pela primeira vez o samba enredo que irá homenagear a cidade no desfile do ano que vem. Mais de 2.000 servidores municipais foram à Arena Santos comemorar o dia deles. Depois da jornada de trabalho, a noite foi de muita diversão. Nada de trabalho, né? Tudo de bom, né? Pelo menos um pouquinho, né? Para descansar. O trabalho foi até às 18 horas, agora é só alegria, só comemorar no baile. São eles que prestam os serviços no dia a dia. E tem aí uma missão importante de fazer com que a nossa cidade fique cada dia melhor. O evento teve direito a show de Jorge Aragão, que cantou seus maiores sucessos. Eu não vim aqui para fazer graça, para cantar música inédita. Eu vim aqui para estar todo mundo dançando comigo até o final. O ponto da festa não poderia ser outro. A bateria da Grande Rio pela primeira vez aqui em Santos, tocando samba enredo, eleito para homenagear a cidade no carnaval do ano que vem. Pra gente está sendo muito legal, tá descobrindo a cultura da cidade, tá fazendo esse intercâmbio com o povo, enfim, o carinho que a gente recebe. Tá sendo muito legal e, se Deus quiser, esse ano o Grande Rio campeão falando de Santos.
E uma comitiva da Grande Rio veio prestigiar a cidade homenageada. Foram mais de 12 horas de viagem. O esforço valeu a pena. Assim como a escola de samba acolheu a cidade paulista, os santistas têm demonstrado um enorme carinho com os cariocas. O pessoal recebendo a gente com alegria, com entusiasmo. E é bom quando tem essa empatia, né, entre o homenageador e o homenageado. E a gente está muito satisfeito de estar aqui hoje. Esse é o papel da Prefeitura, receber bem, né, acolher essa nossa participação nessa homenagem. Todas as vezes que eles vierem a Santos serão muito bem recebidos, como estão sendo hoje. O intercâmbio deve continuar até o Carnaval. Nós estamos trocando várias experiências, principalmente aí com o mestre Diogo, né, o Thiago, com o nosso carnavalesco Fabinho lá no Rio de Janeiro. E a gente vai apertando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai sabendo também das coisas. Até o Carnaval nós vamos vir várias vezes aqui. Então a gente vai poder estar com as escolas, enfim, poder estar conhecendo mais a cidade, né? E podendo fazer essa troca que pra gente é importante, pra galera daqui também. E no Carnaval vai ser a nossa vez de receber o povo de Santos na Marquês de Sapucaí. Eu tenho uma admiração muito grande pela Grande Rio. Estou super feliz em saber que eles vão fazer essa homenagem, né? Tão bacana. Essa cidade linda que eu amo de paixão, que eu tenho vários amigos. Eu estou aqui de vez em quando para curtir esse clima gostoso, essas pessoas maravilhosas. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.